Quero saudar você, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nesta noite. E mais uma vez eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Iremos ler, irmãos, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, meus irmãos? Esta palavra que nós acabamos de ler aqui, observe que é uma palavra que Jesus está orientando os seus discípulos. Nós estamos falando de uma palavra que é verdadeiramente do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. É uma doutrina, é um mandamento do Senhor aos seus discípulos. Quando nós lemos os Evangelhos, observe que são mandamentos do Senhor orientando os seus discípulos, né? Quando nós lemos o livro de Lucas, no livro de Atos, capítulo de número 1, nós observamos que o próprio Jesus, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ao qual escreveu o médico Dr. Lucas, vai dizer assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele levado às alturas, né? Então observe que aqui no livro de Mateus são mandamentos do Senhor. Porque os apóstolos, os discípulos que andavam com Jesus, eles estavam incumbidos de administrarem a igreja. Eles estavam incumbidos de governarem, né, a igreja por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da palavra inspirada pelo Espírito Santo, por intermédio dos mandamentos de Jesus. Quando nós lemos o capítulo de número 7 de Mateus, no versículo de número 1, Jesus vai dar algumas instruções aos seus discípulos. Ele vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados, né? Primeiro mandamento de Jesus aqui
é que dentro do relacionamento dos discípulos com a igreja, ou dos discípulos entre eles, não pudesse ver julgamentos, né? Julgamentos, quando falamos de julgamentos, irmãos, não estamos falando de evidências, estamos falando de tirar conclusões sem provas, de conduzir situações sem provas, sem evidências, sem fatos, né? Então aqui Jesus está instruindo os seus discípulos, né, que eles não poderiam nos relacionamentos, né, entre eles e também na administração, no conduzir com a noiva de Cristo, com a igreja de Cristo, né, que estava incumbido da administração deles, né, julgarem os fatos por conclusões precipitadas, né? Mas em tudo eles deveriam estar alicerçados com os mandamentos do Senhor, com as palavras de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, né? Então observe, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque aqui Jesus, quando está trazendo esta palavra e fala do critério, né? Jesus está dizendo que quando nós nos precipitamos, ou seja, quando eles se precipitarem em julgar, em falar, né, com conclusões precipitadas, com rótulos entre eles, rotularem o seu irmão, ou quando eles tirarem alguma conclusão onde esta conclusão não existe uma evidência, um fato verídico, né? Ali eles seriam julgados, com a medida com que julgardes, eles seriam também julgados. Este era o mandamento do Senhor. É por isso que os discípulos e os apóstolos, eles tinham uma grande responsabilidade, né, de trazer a inspiração, né, da palavra de Deus, né? Quando Paulo escreve as cartas, quando o apóstolo Pedro escreve as cartas, quando os homens de Deus, inspirado por Deus, começam a falar a respeito de Deus, né, dentro do governo, né, da administração da igreja, eles estão falando dentro de uma inspiração divina, dentro de uma inspiração inspirada pelo Espírito Santo, mas orientados pelos mandamentos de Jesus Cristo, né? E em tudo eles deveriam ser conduzidos sem julgamentos, eles deveriam ser conduzidos pela verdade da palavra de Deus, né? Em tudo o que ele estivesse fazendo ou colocando as suas mãos para fazer, seja no conduzir de uma família, né? Seja numa administração de um ensinamento da palavra, seja numa orientação, num aconselhamento, né? Numa separação de um obreiro, né? Ou de um ministro da palavra de Deus, vocacionado pela palavra de Deus. Tudo que eles fizessem deveriam ser dentro dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus.
inspirados pela palavra de Deus, né? Então ele vai dizer: porque o que vês tu, o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho, né? Porque aqui Jesus está orientando que nós, como homens de Deus, e os apóstolos também como homens de Deus, eles deveriam entender que eles não eram salvos por causa das obras, mas em tudo que eles fizessem, né, eles deveriam olhar para Jesus, né? Porque na realidade, quem tinha este olhar de olhar para e reparar os erros, os pecados, né, daqueles que estavam dentro do cristianismo, era os hipócritas, como os fariseus. Eles tinham este hábito, né? Porém, Jesus, ele começou a ensinar os seus discípulos, né, que eles deveriam ter uma preocupação primeiro, né, dentro da sua conduta moral e espiritual. Eles deveriam ter esta preocupação da sua conduta moral e da sua conduta espiritual. E quando ele fosse se referir a algo, a tirar alguma conclusão, né? A conclusão que eles deveriam tirar é pela sua conduta, né? Pela sua conduta, pela sua vida, e olhando também para os mandamentos do Senhor, para Cristo, para o amor de Cristo, né? E eles deveriam entender que por ele estar naquela posição, não foi mérito dele, não foi mérito algum dos discípulos, dos apóstolos, mas foi mérito da cruz de Cristo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos tirar um ensinamento do apóstolo Pedro, quando ele subiu, né, quando subiram ao templo para a hora nona. E ele diz assim: e viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no portão chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelita, por que vos maravilheis disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Né? Então Pedro aqui, irmão, ele diz, né? Ele diz quando ele realiza aquele milagre naquele homem que estava coxo, aquele milagre de maravilha sobre aquele homem que estava coxo, que ele não tinha mérito algum, né? Que não foi porque ele era apóstolo, mas foi pelo Senhor. Foi pelo Senhor. Porque aqueles homens estavam olhando para ele. Não era porque ele era melhor ou melhor do que algum deles, mas foi pelo Senhor.
Então, tudo que os apóstolos deveriam ver e fazer era olhando para o autor e consumador de todas as coisas, que era Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, né? Então, quando eles fossem realizar algo que eles estivessem conduzindo nos seus relacionamentos entre eles ou entre a igreja, eles deveriam não julgar. Primeiro eles deveriam olhar, né, o amor e a misericórdia de Deus e olhar para eles, tirar o argueiro do olho deles, que assim eles poderiam olhar com olhar de misericórdia e entender como deveriam conduzir algo que estava diante das suas mãos, para poder assim ter um critério de julgamento entre a administração do reino de Deus, né? Aí ele vai dizer: hipócrita, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Né? Jesus faz uma pergunta: como tu dirás a teu irmão, né, para tirar a trave do teu olho, se tem um argueiro no teu? Ou seja, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, né? Então, o que nos faz ser, não é questão das nossas obras, mas é Cristo em nós. Devemos ter este critério, né? Não é porque hoje eu sou um cristão, nós procuramos andar na conduta, no amor de Deus, não é que nós não venhamos ser melhor uns que os outros, mas não é por isso, né? Não é por isso, não é porque Deus ele me usa em milagres ou em curas, em dons espirituais, que eu sou melhor do que meu irmão, do que aqueles que estão adentrando, né? Adentrando ao corpo. Não é isso, né? Mas é porque Jesus ele se entregou por nós. É porque Jesus ele derramou o seu sangue por nós. Mérito algum nós temos, mas é por Cristo Jesus, né? Então, quando nós procuramos entender isto em Cristo, né, em todo o nosso conduzir, seja familiar, seja administrativo, em todas as áreas da nossa vida, como devemos administraremos no centro dos mandamentos e da palavra de Deus. E assim Jesus queria que os apóstolos também tivessem esta visão, esse critério dentro dos seus julgamentos. Ele vai dizer: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão, né? Porque Jesus está mostrando para os discípulos que eles deveriam primeiro olhar para eles, para que eles pudessem ver que eles não tinham mérito algum, né? Mas eles deveriam entender que foi Jesus que fez tudo por eles, né? Que foi o amor de Jesus por eles, né? E quando eles olhassem para eles não iam ver neles critério algum para julgar o seu irmão, para olhar para o seu irmão de uma forma onde desse autonomia para ele trazer uma condenação. Mas quando ele olhasse para eles e visse que foi Jesus que o salvou, e visse que ele não tinha mérito algum, aí ele ia tomar o critério
de julgar o seu irmão mediante a vontade e a palavra de Deus, que é a nossa bússola para que possamos alcançar o reino de Deus. Eu queria deixar essa palavra poderosa para você, para que quando você venha olhar para o seu irmão, olhar para alguém, você olhe primeiro pelo que Jesus fez por você. Olhe primeiro pelo que Jesus fez por você. Quando você olhar que você não merecia nada, da onde Jesus nos tirou, que foi do mundo, do lamaçal do pecado, e nos fez hoje estar servindo a Ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, e nos deu o poder de sermos filhos de Deus, não porque nós merecemos, não porque somos melhores do que alguém, mas pelo seu grande amor com que Ele nos amou. Que você venha ter essa palavra no seu coração e meditar nela, em nome de Jesus.